CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui presentes, portanto. E também aos companheiros que acompanham nas redes sociais, pelos diversos ferramentas, aplicativos. Pois bem, estamos aqui mais uma vez para o estudo a palestra, né? O estudo sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na Casa de Altivo Panfiro, numa data especial. Hoje se comemora o que seria o 84º aniversário do Altivo, se ele tivesse encarnado ainda. Ele nasceu em 1938, num dia 23 de março, ou 24, agora estou na dúvida. Se não, 23 mesmo, né? Mas deixa eu ver se ele nasceu em 23 ou 24, porque na minha memória de elefante está um número 24 na minha cabeça. Quem sabe faz ao vivo, 24. Ele seria amanhã, né? Mas está quase meia-noite, então amanhã faria 84 anos se estivesse encarnado. Então é uma comemoração. Hoje, na palestra que foi feita à tarde, a Dália fez umas boas referências à convivência que teve com ele, mas a palestra ela tem um tema rotineiro, que hoje é o estudo iniciando o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, e do item 1 até o 4. Então, o Paulo Nagai, que é o nosso palestrante, ele ainda não está aqui fisicamente, mas ele já confirmou a palestra, e ele, questão de trabalho, né? Ele sempre chega assim um pouco mais perto do início, e é uma deferência que nós fazemos a ele, porque ele, nos dias mais difíceis aí no passado, não deixou de vir fazer as palestras, não. É um companheiro que a presidência da casa que considera muito, tanto o Nilton como a Dona Dilane, os dois, tem uma grande consideração por ele. Então, enquanto nós continuamos falando, a Sandra está aqui do meu lado, a Sandra vai fazer os comentários do Evangelho, com base no livro do Caminho, Verdade e Vida, a lição 59. Qual a lição 59, Sandra? Está afiada? Os amados. Isso aí. Mas antes, nós vamos passar os avisos e começar sempre pelos avisos relacionados à questão do estudo. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais nós ganhamos experiência de vida, e aí todos nós, seja o mais jovem ou o que é mais jovem, o que é jovem há mais tempo, vamos desenvolvendo a convicção que o estudo nos propicia entender melhor as questões da vida, até as questões do sentimento, do amor entre nós, pessoas encarnadas, e o amor maior do Cristo. Esse é o estudo que vai abrindo as lanternas, vai reativando as nossas sinapses, tanto as neurais do cérebro como as do espírito mesmo. A gente vai avançando bem. Se não estudar, nós não conseguimos avançar, e ali é de progresso. Nosso objetivo não é ficarmos bem sob o nosso critério, não, é chegar à perfeição. Então, na questão do estudo, a casa oferece estudo todos os dias da semana. Na verdade, na sexta-feira, os estudos são internos, são privativos. Tem é o dia da reunião de atendimento espiritual, a chamada desobsessão. Então, os médiuns que participam dos trabalhos participam dos estudos também. Então, tem estudo, só que eles são privativos. De segunda a domingo. Na segunda-feira, temos curso de manhã e de tarde. De manhã, sempre Livro dos Espíritos. Na segunda, Livro dos Espíritos e obras de Leon Denis. A obra que está sendo estudada agora é O Problema do Ser, do Destino, que mais recentemente, né, o próprio Altivo lembrava, com o tempo, ele conheceu a obra como O Problema do Ser e do Destino, mas com o tempo ele foi ganhando da dor, porque realmente consola. Então, passa ali pela questão da dor no final do livro mesmo. Então, e de tarde estuda essas obras de André Luiz e o Livro dos Espíritos de novo. Na terça-feira
tem Livro dos Espíritos, Gênesis, de manhã. E à tarde, à noite, começando às 5 da tarde, tem Evangelho segundo o Espiritismo, às 5 e às 7 da noite. Sempre, nesses horários que a gente fala, tem uma presencial ou o que se convencionou chamar de híbrido, formato híbrido. Presencial, mas com transmissão pela rede. Então, não fica em casa ouvindo novela e coisa, não. Bota para ouvir o estudo, porque vai ser importante para vocês. Quando eu falo novela, é o gênero. Qualquer coisa que seja, que não esteja requerendo da gente um mínimo de interpretação, de atenção, troca. Vamos ficar com um estudo que é o melhor negócio. E mais à noite, às 7 da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Na quarta-feira, dia de hoje, é o dia do Evangelho, tem as palestras, às 15 e às 19, e de manhã cedo já aconteceu o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã, quinta-feira, Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos pela manhã, e à tarde, obras de Dona Ivone Pereira. Que livro que nós estamos na Dona Ivone Pereira? Recordações da Mediunidade, isso mesmo. E à noite, o Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Médiuns. Sexta-feira, privativo. Sábado é o dia do atendimento na obra social e das palestras sobre o Livro dos Espíritos, às 10 e às 17 da manhã. Na obra social, o atendimento começa às 8 da manhã, apesar da prece ser às 9 da manhã. Desde as 8 o trabalho está acontecendo aqui, com muitas atividades. E quem quiser se voluntariar, participar, só conversar com a direção da casa. Tem um pequeno treinamento, mas tem sempre espaço para quem quer ajudar. E também nessa obra social é o ponto onde a gente fala sobre a questão dos donativos. Quem quiser contribuir, seja financeiramente, a partir de carnê ou de depósito na conta do centro, seja, e principalmente aí na questão da material mesmo, alimentos. Vou tirar uma cola ali do cartaz que está do lado. Arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, molho de tomate, açúcar, café. Né? A Sandra está passando aqui um bilhetinho para o lado aqui, que uma questão emergencial para esse próximo sábado são fraldas e leite em pó. E leite em pó para bebê, porque tem mais bebê do que leite, mais bebê do que fralda. Então, tem que encontrar um acordo. Então, são essas emergências que acontecem, mas as pessoas sempre contribuem. Mas o bom, quem puder, eu acho que é o melhor de todos, é quando a gente vai ao mercado assim, e está o preço, está centavos mais barato alguma coisa. Compra uma a mais, traz para o centro. É um treinamento de dividir, vai treinando. Mais à frente vai estar conseguindo fazer donativos de maior monta. Por quê? Está sobrando dinheiro? Nem sempre. Está reduzindo a necessidade muitas vezes. Então, o que puder colaborar, o SEAP recebe de boa vontade. Itens de vestuário também, que compõem o bazar, é sempre uma fonte de renda. O que mais que nós temos de avisos importantes aqui? Questão do atendimento fraterno. Quem participar da reunião, no final quiser conversar com os médiuns da casa, é só quando terminar a reunião permanecer no mesmo lugar. Sempre a direção vai vir até o salão, ou vai fazer o atendimento fraterno diretamente, ou vai indicar algum médium para essa conversa. E, por fim, a questão dos celulares. Né? Da gente não colocar o celular desligado, é o ideal. Se não puder, colocar no modo avião. Se não puder, deixar ele ligado, mas no modo vibracol, para que não interfira na nossa atenção na palestra. É importante nós também participarmos. Ficar toda hora no celular na nossa perna vibrando, a gente vai ficar pensando quem é que está mandando mensagem, ao invés de prestar atenção na mensagem dos espíritos aqui na frente. Então vamos, terminados os avisos, fazer a leitura da página inicial, que é lá o item 5, a lição 59 do Caminho, Verdade e Vida, Os Amados. A referência de Paulo, é uma passagem de Paulo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores.
É uma passagem de Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 6, item 9, e Emmanuel vai ditar assim para o Chico Xavier. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora da sua alma. Plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da esperança, da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, nesse momento, vamos unir nossos pensamentos, todos nós, em casa também, ou quem estiver acompanhando pela internet nos diversos lugares, e aqui na casa também. Pedir graças a Deus, a Jesus, aos guias da casa, ao altivo, patrono, companheiro de trabalho, junto com toda a sua equipe, ao Antônio de Aquino, ao José Jorge, ao Espírito Luiz, Baltazar, enfim, toda essa espiritualidade amiga que comparece sempre, nos auxilia, nos intui a todos, que possamos pedir a eles que, em nome de Jesus, em nome do amor da casa, do amor de Jesus, do amor de Deus, possamos pedir a intercessão nos trabalhos que aqui acontecerão, na reunião sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que seja em nome desse amor, em nome de Deus, nosso Pai, sobretudo, possamos iniciar essa reunião. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, nós vamos iniciando aqui agora a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós falamos, o Paulo ele tem toda a deferência aqui na casa, pela colaboração que ele teve aqui em diversos trabalhos. Recentemente, agora, quem esteve aqui no encontro no feriado do Carnaval, que nós fizemos o estudo sobre Deus e o Universo, uma colaboração impressionante que ele teve aqui conosco, mesmo com dificuldade de consolidação de horário. Nos ajudou, veio inclusive aqui no primeiro dia, no domingo, nos brindou aqui com experiência, com conhecimento. E então, vou fazer aqui a leitura, Paulo, devagarzinho do item de 1 e 2, e aí te passo a palavra. É o capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, item 8. E o item 2. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança,
não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Que Deus te abençoe, Paulo. Obrigado. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos, e uma noite que é especial para todos nós, principalmente aqueles que tiveram o prazer de conviver com o Altivo, que é em comemoração do aniversário dele. Mas não só isso, também as pessoas que, mesmo não o conhecendo, estão hoje usufruindo dessa casa, que com certeza os fundadores da casa, o Nilton e todos aqueles que o acompanham desde o início ou se agregaram depois, sem dúvida foram por conta da inspiração que o Altivo deu para todos nós, com o seu exemplo, com as suas atitudes. Acho que não tem necessidade de falar, mas sempre é bom. Não é? O interesse não é idolatrar, nem endeusar ele, e nem bajular, porque ele é um espírito que, pela própria vivência, é um espírito que demonstrou que não necessita disso e que tinha plena consciência das obras em que ele participou. Mas, antes da gente entrar realmente nos comentários a respeito do Altivo, e a gente vai tentar encaixar os comentários em relação ao aniversário dele com a página que a gente vai estudar hoje do Evangelho, que já foi lido o item 1 e 2, mas que no estudo tem o item 3 e 4. Em termos do contexto, esse deixai vir a mim os pequeninos, que está dentro do capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, a interpretação dele é que Jesus quis dizer que não que aquela criança, a pureza da criança em si, seria necessário para atingir o reino dos céus, por conta do próprio esclarecimento espírita, a reencarnação. A gente vê que aquela criança, apesar dela ser a representação da inocência, ela tem uma vida pregressa como espírito que se compõe de várias encarnações. Ou seja, tendo essa vivência, ela vai trazer consigo todas as virtudes e os defeitos inerentes a um processo de educação da alma, que começou por ser criada lá simples e ignorante, como princípio inteligente, passando pelos 3 reinos. No reino animal, para a gente não ir muito lá atrás, no reino animal está ali agregando todas o automatismo, que veio através dos reinos anteriores também, mas principalmente o automatismo, e começando um desenvolvimento mais aparente para a gente. As reações instintivas e já rasgos de inteligência e de pensamento descontínuo. Isso é importante a gente perceber, porque a inteligência ela não tem um tempo, apareceu aqui. Ela começa, como todas as outras virtudes, a se desenvolver a partir do momento que o princípio inteligente se une à matéria. Agora, no momento que a gente dizia a inteligência nasceu ali, na verdade, ela está aparecendo numa proporção que é o suficiente para a gente notar. Então não tem um momento, e sim, ela está desde o início, por isso que se fala que nós temos, como princípio inteligente, todas as virtudes em potencial. Está tudo ali, da mesma maneira que numa semente, quando você planta, ali tem todas as características em potencial para a formação de uma árvore ou daquele fruto que ela identificar. Mas isso é para a gente entender que dentro da doutrina espírita, não seria incoerente, se não tivesse um outro motivo, falar que aquele espírito que está ali, naquele momento, na condição de criança, ela seria um espírito puro. Não é isso. O que se quer dizer, e aí vem o entendimento do mecanismo da reencarnação, é que no momento em que o espírito se junta ao corpo para iniciar uma nova vida, ele passa antes no plano espiritual por um processo de redução perispiritual,
de uma perda momentânea de memória, e aí o esquecimento do passado, e ele vai adentrar a carne, juntando-se a esse corpo, molécula por molécula, o seu corpo espiritual, e aí vai começando um processo de crescimento, tanto do instrumento, que é o corpo físico, como do próprio corpo espiritual, que sofreu essa redução. Esse processo, o que ele provoca? Ele provoca, aí sim, por conta dessa pureza, que o espírito ali, ele fica indefeso. Na primeira infância, principalmente, mas na primeira e segunda infância, quando chega na adolescência, ele retoma o poder, o controle no corpo físico. E aí tem acesso, a partir do momento que ele tem controle no aparelho, no instrumento, também ele se projeta como espírito, ele mostra quem ele é na adolescência. Por isso que a gente observa crianças, às vezes, dóceis no início, e você reencontra aquela pessoa na adolescência, ela está completamente diferente. Isso, o que influencia? É claro que a matéria influencia, a vida influencia, principalmente a educação, que está em torno não só dos pais, porque os exemplos, a convivência que a gente vê, isso é muito importante. E a lei é perfeita nesse ponto, que diz respeito à pedagogia divina, porque ela, ao oferecer esse mecanismo que está ligado à organização física e perispiritual, ela dá a nós pais e educadores a possibilidade de ajudar aquele espírito no recomeço. Por quê? Porque é como se você apagasse ali uma mídia e desse, ou uma mídia, hoje em dia a gente fala mídia, mas antigamente a gente falava assim, é um livro em branco que tu está dando, para ele reescrever uma nova história. O esquecimento do passado possibilita isso. Então, por isso que aquele momento de fragilidade da criança, ele é retratado como pureza. Porque nesse momento, é claro que tem algumas exceções de espíritos que por terem, assim, vamos dizer assim, ter muito enraigado esses processos, ele pode, por alguma condição particular da sua organização física, ele pode se expressar. Mas o que acontece naturalmente é que ela vem mais ou menos zerada, e aí a importância da função dos pais, não só dos pais, mas todos aqueles que estão em contato com esse espírito que está reiniciando a sua caminhada, em educar. Porque é uma possibilidade, porque é muito difícil, por isso a gente vê, depois que chega na adolescência, é muito mais difícil. Por quê? Exatamente porque o espírito já está colocando ali quem ele é. Infelizmente, o que a gente observa hoje é que muitos pais abdicam desse direito. A gente fala que é direito, mas acima de tudo é um dever. Quando a gente fala direito, é porque a responsabilidade, quem tem condição de enxergar isso, vê isso como um direito seu de preservar aquela criança. Por quê? Você tem uma concorrência que hoje em dia é muito desleal. Você tem aí a modernidade, os aparelhos, os instrumentos que cada vez estão mais cedo na mão das crianças, em que elas são bombardeadas por informações. Antigamente, o nosso cuidado era assim, você tinha a criança ali no lar, você influenciava, tinha o contato com a família, que nem todo mundo cria os filhos da mesma maneira, tinha o contato com os vizinhos e com a escola, com os coleguinhas da escola. Então, era esse ciclo que a gente tinha que ficar de olho aberto por conta da influência, de uma influência fora daquele direcionamento que os pais queriam dar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças têm acesso à tecnologia, isso aí a tecnologia em si ela não é ruim, ela é um instrumento de progresso, agora o uso dela é que complica. Então tem que ter uma vigilância muito maior por conta das informações que chegam na cabeça dos jovens,
e aí muito mais na criança, na primeira e segunda infância, por conta de você remar contra a maré, mas uma maré muito mais forte. É como se você estivesse nadando contra uma onda tipo lá de Nazaré, aquela praia onde tem aquelas competições de surf, e às vezes até de um tsunami, porque é uma coisa que você não tem nem como. Porque todo mundo sabe, a gente não está 24 horas ao lado da criança. Sempre foi assim. Então a preocupação dos pais era assim, vou educar para a vida, eu não posso educar ali comigo. Ela tem que ter aquele procedimento quando está distante de mim, muito mais quando está distante. É a confiança que se tem. E hoje em dia, esse cuidado tem que ser muito maior. Porque às vezes ela está recebendo informação que você nem sabe que ela está recebendo. Um entendimento, e aí é aquele negócio, a diversidade de pensamentos que a gente tem hoje em dia, não tem como. Muitos pensamentos, não vamos aqui, vamos falar assim, pensamentos diferentes dos nossos. Vamos dizer assim. E nós escolhemos um direcionamento para dar para os filhos. Mas tem essa influência do ambiente social. Não tem jeito, não tem como não se socializar, que inclusive é uma lei de progresso. Se você não tiver convivência, você não progride, mas é com essa visão, mesmo sabendo que aquele espírito que habita o corpo infantil hoje tem uma história, como todos nós, tem uma história pregressa, mas o símbolo da pureza é exatamente esse primeiro momento, porque o espírito está totalmente dependente dos pais. Assim, quando nasce, está totalmente dependente. E aí, com essa visão, é que Jesus falou, é necessário ter essa simplicidade e essa humildade. A criança, ela nesse estágio, ela é muito sincera. Não pergunte para a criança, não bota uma roupa e pergunte para a criança, está bonito? Se você é sensível, entre aspas aí o sensível, não pergunta, porque ela pode falar, se ela não achar que está legal, fala, não, está feio, com a maior naturalidade. E vai, acho que todo mundo aqui que tem filhos, já passou por isso quando as crianças eram pequenas. Eu tive 4, uma delas, a gente estava no elevador, a senhora exatamente foi perguntar isso. Oi, está bonita? Ela olhou assim, não. E a gente fica com a cara desse tamanho. Mas é aquele negócio, né? Você sabe que é assim, então, ou você ri daquilo, ou nem pergunta, porque a criança tem essa característica. E aqui no desenvolvimento, Kardec coloca exatamente, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então é nesse ponto que a gente deve buscar nas bem-aventuranças o objetivo a ser atingido. E se nós formos observar, quando você fala da simplicidade e a humildade, elas são exatamente virtudes antagônicas ao orgulho. Quando a pessoa é humilde e ela está se abrindo para aquilo ali. E o orgulho é uma das vicissitudes que os espíritos falam que são as grandes chagas da humanidade, orgulho e o egoísmo. E exatamente essa postura de se dar, assim, e se entregar ao aprendizado, é que vai fazer com que nós alcemos o reino dos céus. E no caso, não é nem dizer que o espírito puro, não é isso. Mas se você tiver essa postura, o caminho está mais próximo. Se nós não tivermos essa postura, a dificuldade se impõe. E nós observamos hoje, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita, ela traz como terceira revelação, ela, como objetivo, lembrar os ensinamentos de Jesus que nós esquecemos. Esclarecer, detalhar aquilo que a gente não entendeu. E isso vai muito além, a gente tem falado nisso quando tem oportunidade, isso vai muito além do caráter da religião.
Isso que nós, de uma maneira geral, como humanidade, vamos passar a entender num determinado momento. Por que isso? Porque uma coisa é você olhar as religiões como sendo setores que interpretam Deus à sua maneira e que coloca aquele pensamento para conseguir adeptos. Isso é uma coisa. Em todas as épocas da humanidade, nós recebemos revelações divinas trazidas por espíritos que reencarnam em todos os povos do planeta, trazendo essa consciência e uma visão cada vez mais aprimorada de Deus, do que seja Deus. Só que esses conhecimentos vieram através da religião. Então a religião ela foi colocada, num primeiro momento, de um lado, a ciência evoluindo de outro, e nem sempre as coisas batiam. Chegou um determinado momento que o homem influenciou tanto na interpretação da lei de Deus, que afastou a ciência. Então, quando Kardec encarna com o objetivo de ser o codificador da terceira revelação, ele encontra uma humanidade muito próxima do materialismo por conta do desenvolvimento do positivismo, porque a humanidade começou a raciocinar e não enxergava mais nos ensinamentos, principalmente do catolicismo, que era dominante, influenciava muito na ciência, a coerência entre o que a religião ensinava e o que a ciência começou a descobrir. Todos aqueles penduricalhos que os homens começaram a colocar nos ensinamentos referentes a Deus e sua lei, e também as deturpações, começaram a afastar as pessoas que pensavam. Porque você começa a pensar, por exemplo, uma coisa simples, que Eva nasceu da costela de Adão, e que os dois povoaram o mundo. Quem fizer simplesmente uma conta matemática vai ver que assim não é possível. Tudo bem, com o tempo, e demorou muito, o catolicismo começou a observar isso como sendo uma figuração, uma figura de linguagem, e não levar ao pé da letra, mas durante muito tempo essas coisas foram cerceadas. Fora a condição de ciência, que muitos cientistas foram, vamos dizer assim, execrados, condenados dentro da doutrina católica, por conta das afirmações, como Galileu Galilei e outros. Então isso formou um antagonismo ali entre a ciência e a religião. Quando Kardec veio para trazer a terceira revelação, a imagem era essa, a ciência querendo prova com as coisas positivas da matéria densa, e Kardec com uma religião. O pensamento religioso falava de alma, de espírito, que é algo totalmente imaterial. Não se tinha como definir aquilo. Então esse era o grande problema de Kardec. E Kardec teve muita habilidade junto com os espíritos, e aí que vem a diferença de enxergar isso, as três revelações, como um processo de Deus para apresentar a sua lei à humanidade. Porque se você observar assim, não é mais uma religião. E Leon Denis falou isso, na época de Leon Denis, quando o pessoal falava assim, então o espiritismo, porque Leon Denis apresentava o espiritismo com toda a coerência desse espírito que dizem que seria o substituto de Kardec, se esse falhasse na sua missão. Leon Denis colocar toda a clareza dos ensinamentos espíritas, toda a lógica, e a ponto de perguntar, então, por tudo isso aí, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Ele falou, não, vai ser o futuro das religiões. O que quer dizer com isso? Porque esses ensinamentos, os pensamentos religiosos, ou assimilavam para suas lides, ou vão morrer. Por conta desses ensinamentos representarem a lei
do universo, a lei universal. Esse que é o grande ponto. Essas informações, elas não dizem respeito à religião. Elas dizem respeito a entender como o universo funciona. E entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, a partir do momento que a gente tenha essa humildade de receber esses ensinamentos, aí nós vamos estar abrindo as portas das bem-aventuranças. A ciência hoje, o pessoal fala assim, mas a ciência está em oposto. Não, a própria ciência acabou com essa diferença a partir do momento que ela provou que a matéria não é densa como estava aqui, antagônica ao espírito, em dois extremos. A matéria foi se aproximando da alma. Hoje a matéria é sutil, e pelos estudos espíritas, pela característica do conjunto perispiritual, a gente sabe que essa matéria bem sutil é ela que está colada ao espírito. E o espírito atua no corpo físico, na matéria densa, porque tem essa ligação. Mas ele não está ligado diretamente ao corpo físico, está ligado ao corpo mental, que está aqui juntinho, que é a matéria sutil, é fluido cósmico universal puro. Então a própria ciência derrubou o materialismo, mesmo contra a vontade. Agora, falta o quê para a humanidade começar a admitir tudo isso? Exatamente a humildade. E quando a ciência fala, mas que nada, nós entendemos o universo como um criador. A origem do universo, para nós, e para o cristianismo também. O cristianismo é criacionismo, é criacionista, vê essa informação de todos os tempos. Agora, dentro da doutrina espírita também, nós vamos ver lá na Gênese espírita, toda a explicação da criação, inclusive mostrando as coerências da criação descrita por Moisés. Agora, qual é o problema? É Deus. É Deus no sentido de, sempre, em todas as épocas da humanidade, nós, seres humanos, nós humanizamos Deus. Então, a gente escuta falar assim, que nós somos imagem de Deus. E nós fizemos o contrário. Nós idealizamos um Deus que é a nossa imagem. Tanto que a gente quer humanizar Deus. E você vê Kardec, com a colocação dele, na primeira pergunta, ele já pergunta assim, o que é Deus? Exatamente para não humanizar, para não personificar Deus. E esse é um problema que nós não vamos entender agora. E aí entra a humildade, mais uma vez. Nós temos que ter humildade. Ele fala assim, Deus é algo que eu não posso entender. E isso está nas instruções dos Espíritos. No início do Livro dos Espíritos. Nessas questões, e que foram estudadas até aqui nos dias de carnaval. Que Deus é o Criador de todas as coisas, perfeito em todas as virtudes. A gente pode entender ele, agora não, falta sentimento. E na explicação dos Espíritos, porque há virtudes que a gente nem conhece. E isso está lá dito na página do Homem de Bem. Que quando ele relata um monte de virtudes, dizendo o que é um homem de bem, e no final, que você pensa que já acabou, que um troço que é extenso pra caramba, ele fala assim, olha, mas aí não ficam todas as virtudes do homem de bem, porque há virtudes que vocês não conhecem. Então, se há virtudes para caracterizar um homem de bem que a gente não conhece, imagina para Deus. Mas a gente nunca vai conhecer Deus? Vai. Vai entender? Vai. E o que os Espíritos falam? Quando chegar à perfeição. Então, nós temos que ter humildade para entender isso. Tudo bem. Hoje, como eu entendo Deus hoje? Eu vou entender pelas suas habilidades. E a gente estuda isso dentro da doutrina espírita. Vamos ver quais são as características de Deus. E para resumir, perfeito em todas as coisas. Então está lá. E vamos conhecendo ele melhor à medida que vamos progredindo, intelectual e moralmente. Então não adianta ficar perdendo tempo em querer visualizar Deus de uma maneira mais clara. Mas, pelos atributos, a gente já reconhece.
como os Espíritos falam. Reconhecerás o artista pela sua obra. É a mesma coisa. Olha para a natureza. O que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Ah, e a ciência? A ciência explica? Não, não explica também. Se não partir de Deus, também não explica. Isso é outro erro que às vezes a gente comete, achando que a ciência tem uma explicação para a criação. Não tem. Não tem. Ela para no mesmo ponto que a gente. Porque se ela chegar lá e falar assim, não, a origem do universo é o Big Bang. Beleza. 2 partículas se chocaram, criou o universo e foi se expandindo, está expandido até hoje. Então é uma pergunta simples, tá legal. E quem criou as 2 partículas que se chocaram? Não tem. A ciência já leva em conta a hipótese de Deus. Agora, não chama de Deus, é uma força criadora. Por isso que Kardec botou lá o que é Deus, porque a gente realmente não sabe o que a gente vai encontrar quando descobrir Deus dentro da sua integralidade. Mas, como a gente está falando, pelos atributos, a gente já sabe. Então, deixa Deus lá. E parte de lá para cá. Agora, o que nós temos mais próximos de Deus? É Jesus. Que quando se diz qual o modelo mais perfeito que a gente tem para seguir? Vede Jesus. Em todos os aspectos, não é só moral. Porque na época que isso foi colocado, a visão sobre Jesus era um. Depois de Emmanuel, em A Caminho da Luz, a visão de Jesus é outra. Jesus não se restringiu a um espírito que encarnou na Terra, passou 33 anos, dos quais 3 pregando e dando exemplos da sua moralidade e da sua evolução. Não. Jesus está junto do planeta Terra desde a sua criação por Deus, quando saiu como uma bola em ignição do Sol. E Deus, segundo Emmanuel, entregou a Jesus e a um grupo de espíritos puros, toma que é teu, te vira. Governador do nosso planeta e de mais alguns. Responsável por criar o cenário Terra para a educação de almas. Então ele é mais próximo de Deus que nós conhecemos. Ele é um co-criador em plano maior. Manipulação de fluidos, de tudo, todas as leis da natureza, e está lá, quem quiser e gostar disso, leiam A Caminho da Luz, que Emmanuel traz essa descrição assim de uma maneira muito bonita. É a história da criação do planeta na visão do mundo espiritual. E ele diz, ele retirou da biblioteca do mundo espiritual essas informações. Então, por isso até que muitas religiões provavelmente confundem Jesus com Deus por conta disso. Então, é esse ser que nós temos aqui mais próximo, que nós, vamos dizer assim, nos juntamos, usamos como suporte para a nossa orientação rumo à perfeição, a alcançar exatamente isso. E como se faz isso? Como a gente vai popularizar isso? Como a gente vai participar das bem-aventuranças? Conhecendo a lei. Não tem como. Não tem salvação por intercessão. Então não adianta, como a gente vê nas outras religiões, você falar assim, não, eu passei minha vida toda turbulenta, aí aos 45 do segundo tempo, lá na prorrogação, eu aceito Jesus. Beleza, aceitou Jesus? Primeiro passo, só o primeiro passo. Da mesma maneira que como nós, dentro da doutrina espírita, nós falamos assim, que a palavra de Jesus, que para mim é a mais forte que a gente pode ter. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Juntando isso ao conhecimento que os Espíritos trazem para nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição e à felicidade. É um determinismo, nós fomos criados para sermos felizes. E aí eles complementam. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Então, se eu quero ser feliz, o que é que eu tenho que fazer? Seguir a lei.
Qual lei? É dos homens? Não, é de Deus. Ah, mas para seguir a lei de Deus, eu tenho que conhecer a lei de Deus. Aí entra aquilo. Tem várias interpretações da lei de Deus, do Evangelho. Por isso a importância de conhecer a doutrina espírita e de se basear nos seus conceitos principais. Imortalidade da alma, isso está em tudo quanto é religião cristã. Manutenção da individualidade, quando morrer, isso a doutrina espírita traz mais claro. Possibilidade de comunicação desses espíritos que desencarnaram com os que ficaram aqui. Pluralidade das existências, ou seja, encarnar e desencarnar várias vezes, porque senão não teria como atender aqueles princípios, ó, sede perfeito como perfeito é meu Pai. A gente não é perfeito em uma encarnação nem na nossa profissão, nem na profissão que a gente escolheu. Como é que vai ser perfeito no sentido daquele homem de bem que a gente vê lá no Evangelho, que tem trocentas páginas, você perde a respiração e não acaba aquele troço? Não tem como, é uma questão de lógica. As reencarnações, eles possibilitam o quê? Que eu recomece onde eu parei. As explicações, tanto para os problemas, as inconveniências, como para as coisas boas que acontecem. Como é que você explica hoje, se ele é uma criança de 5 anos, tocar uma sinfonia de Beethoven? A ciência fala assim, isso aí ele pegou na memória integral, no inconsciente coletivo. Mas o que é isso? Quer dizer, é muito mais simples você admitir a reencarnação. Você não, esse espírito aprendeu isso em outras encarnações. Ele está recomeçando onde parou. Mas por que todo mundo não vem lembrando das suas, vamos dizer assim, habilidades anteriores de uma maneira integral? Porque realmente existe o esquecimento do passado para que a gente comece do zero e consiga evoluir em todos os pontos. Se eu tenho que aprender de tudo, não é só das profissões todas, se a gente pensar assim, é só a gente pensar um pouco. Pô, eu sou engenheiro. Mas na próxima encarnação eu tenho que aprender as habilidades de um médico. Cara, eu não posso manter tudo isso aqui. Isso aqui tem que se apagar. Esse arquivo vai ser comprimido, zipado e vai ficar lá num lugar que eu não vou acessar nessa vida, vai ficar na memória lá do perispírito. Mas eu vou perder isso? Não. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá e acesso. É por isso que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Já experimentou tu falar perto de uma pessoa assim, pô, tô com uma dor de cabeça, eu duvido que ela não vai te passar uma receita. Nem que seja um chazinho, ela vai falar para tu tomar. Pode ser um monte de coisa, pode não ser nada, mas é uma maneira de a gente pensar. Tudo. E às vezes nós nos descobrimos, aí você vai assim, eu tenho que nessa desenvolver habilidade manual. Pô, então não vou nem fazer faculdade. Nessa encarnação desenvolvi uma profissão técnica. Sei lá, ser um técnico em eletricidade. Mexer. Então, para eu me concentrar nisso aqui, eu tenho que apagar as outras características, no sentido das lembranças integrais. Mas as habilidades que eu conquistei, elas vão ficar lá. E eu vou acessar se precisar. Então, é para a gente seguir um objetivo de reencarnação. É que hoje uma palavra que está muito em moda, o pessoal fala, focar. Então você tem que focar naquele objetivo. Por quê? Porque o meu planejamento reencarnatório, ele sinaliza que eu tenho que desenvolver aquelas habilidades. Então, o restante se apagou. Então, a doutrina espírita, além disso, esse esquecimento do passado, pluralidade das existências, tem a pluralidade dos mundos habitados.
porque é um conceito que abastece esse sistema. Porque as pessoas ficam assim, se é reencarnação, qual era a população do planeta lá há 6 mil anos atrás? E por que hoje é 8 bi? Onde estavam esses caras? Estavam em outros planetas. E é um negócio que um vai alimentando o outro. Sai de um, vai para o outro. Os diversos planetas que têm diversas categorias. Então, é um conjunto de conhecimentos que a gente vai ver assim, cada vez mais. Não é que o espiritismo, ele tem que ser considerado por nós uma religião, sim. Apesar de ter os 3 aspectos, o religioso, científico e filosófico. Mas é uma maneira de se ligar com Deus. Mas em termos de conhecimentos, esses conhecimentos são gerais, são aplicáveis no nosso dia a dia. Então, um dia a humanidade vai entender que isso é muito mais amplo do que a religião. Porque uma coisa é você considerar um monte de encarnado interpretando o que Cristo veio trazer aqui. E outra coisa é você ver o processo integral. A primeira revelação com Moisés, trazendo a ideia do Deus único, depois Jesus trazendo o Deus Pai, uma lei de amor, e o Espiritismo esclarecendo isso aqui. E o que o resto vai fazer, o restante? A ciência vai trazer os conhecimentos necessários para o entendimento dessas informações que a doutrina espírita dá. Por exemplo, qualquer dia vai se confirmar que nós somos imortais. Mas a ciência já mostra isso, já mostra a reencarnação. Não, a ciência oficial não. Ninguém afirma, nós somos imortais. Nem isso, como é que vai falar que somos, que reencarnamos? Que a reencarnação é uma realidade? Mas vai chegar o dia, não está muito longe. Da mesma maneira, a vida em outros planetas. Hoje, tu passa muito mais vergonha falando que não acredita em vida em outros planetas do que você falar que acredita. Porque matematicamente é algo assim injustificável. E você vê a grandeza do pensamento de Kardec. Kardec, naquela época, que não se tinha essa enormidade por conta do aumento da tecnologia. Você hoje já vê não sei quantas galáxias que existem, você cada vez vai descobrindo mais, que o alcance vai ser maior, e você, naquela época, Kardec afirmar, raciocínio simples, que todo mundo entende. Se você fosse um engenheiro, construísse um apartamento de 100, um prédio de 100 apartamentos, você ia alugar só um, ia botar gente morando só em um, e os outros 99 iam ficar vazios? O raciocínio normal, tu fala, não sou burro. Se você não é, imagina Deus, que é perfeito em tudo. Não teria sentido o universo em expansão, do tamanho que é, com tudo que tem, você só ter vida no planeta Terra. Mas aí você falando assim, a pessoa, não, tá legal. Mas aí se você perguntar assim, de pronto, a pessoa, tu acredita em ET? Está arriscado o espírita falar que não. Mas ET é o quê? É extraterrestre. É alguém que tem vida e está fora do nosso planeta. Às vezes a gente não junta o nome à pessoa, mas é isso, é exatamente isso. Então você vê, o nosso caminho para seguir a passos firmes, rumo a esse progresso, rumo à perfeição, e para a gente realmente comprovar essas bem-aventuranças, é o conhecimento unido à humildade. E nisso, o nosso querido altivo tinha muito. E aí a ligação, uma das que a gente pode fazer com ele. Quem não conhece o altivo, nós temos um livro escrito pela nossa companheira lá, Soninha Santoro, O Espírito Altivo. Esse livro ela escreveu contando histórias sobre a vida do altivo. E tem aqui uma citação dele aqui, que dentro do capítulo 13 desse livro, que está divulgador do Espiritismo e educador de almas, que ele está dizendo assim, Espiritismo é para tornar as pessoas felizes. Casa espírita é lugar de alegria, de sorrisos. Conto muitas histórias nas minhas palestras porque gosto de ver as pessoas sorridentes. De tristeza,
já basta a dureza da prova que nos chegam. Mas realmente, o altivo era uma pessoa que ele prezava muito, e a nossa casa e todas as casas que foram se agregando ao Leon Denis, e essa é uma delas, preza pela divulgação doutrinária. Tem assistência social, sim, alimentar as almas também, não só o corpo. A assistência social, ela é necessária no planeta da categoria que nós vivemos. Que nós temos que prestar solidariedade àqueles que estão menos favorecidos nessa encarnação. Mas a maior caridade que existe é alimento da alma. Porque isso é um negócio... Teve uma época, quando o altivo desencarnou, que a nossa casa passou um momento muito difícil. As pessoas mais chegadas à casa sabem disso. Mas se foi contornando, foi um baque muito grande, porque o altivo realmente era uma pessoa que tinha uma influência muito grande pelo seu comportamento, pela confiança que ele passava nas pessoas. Quer dizer, uma estrutura ali de pessoas que nem conheciam o céu, de que ajudavam a casa, por saber do trabalho e por confiar nele, na pessoa dele e na espiritualidade. Então, uma das características mais fortes do altivo era, por conta dessa humildade, dele estar sempre ligado ao plano espiritual. As ideias dentro da casa espírita eram sempre em sintonia com a direção espiritual da casa. Isso fazia dele um médium que estava praticamente 24 horas em contato com os espíritos. Então, se você conversasse com ele, era a mesma coisa que você estar conversando com o plano espiritual. Ainda mais quando ele dava aquela paradinha assim. Sabia que estava recebendo intuições. Era muito ligado. A ligação dele com o plano espiritual muito forte. Então, naquela época, o plano espiritual se comunicou, claro, não por ele, porque já estava desencarnado, mas falando, é importante a obra social? Sim. Mas a obra social tem muita gente na Terra também trabalhando para isso. Mas a divulgação doutrinária não. Então diminui, vai ajudar o que puder, mas a prioridade era a divulgação doutrinária. A gente escutar isso, num primeiro momento, dá um choque. Porque você pensa, é caridade. Sim, mas a caridade material e a visão de caridade na doutrina espírita é muito maior que isso. Tem a caridade moral, que é aquele de tu escutar, de tu ter paciência com o outro, e a maior das caridades, como os espíritos falam para nós, que é educar as almas. Esse é o objetivo. Tanto que Jesus era chamado de quê? O médico das almas. Não era para curar o corpo, era para curar a alma. Porque o corpo, ele não curou todo mundo. Uns ele curou e outros não. Quem foi curado? Quais aqueles que foram curados por Jesus? Os que tinham aprendido as lições e que puderam ser curados. Tua fé te curou. E no outro, vai e não peca mais. Porque se pecar, vai melar o negócio todo aí. Ele consertou o carro, mas se o motorista não estava educado, o carro ia estragar de novo. Era isso. Então o objetivo realmente é educar a alma. E altivo fez muito isso. E continua fazendo. Quando ele desencarnou, depois de um tempo, nós perguntamos numa reunião de estudo com o plano espiritual, alguém perguntou assim, e aí, como é que está altivo? Eu não lembro se foi o espírito de Baltazar ou o doutor Erma, que respondeu assim, continua fazendo a mesma coisa, costurando casas espíritas. Costurando casas espíritas. Exatamente por quê? Porque ele, como encarnado, só fazia isso. Ele agregou muitas casas em torno dele, não porque ele queria trazer adeptos, mas porque as pessoas observavam, criavam confiança, via que dava certo e queriam seguir o exemplo. Então esse foi o maior legado que ele deixou para nós. E essa casa é um exemplo disso. A gente conversa com o Newton, você vê, o Newton, dentre outras coisas, se não tivesse altivo, não teria essa casa.
como tantas outras. E o Altivo ainda fazia isso. Ele não tinha, ele tinha um desprendimento nisso, que ele incentivava as pessoas, que não é aquele negócio, fica aqui de banana. Não, vai. Abre uma casa. Ele não expulsava ninguém, mas tinha situações em que, quando tinha essa oportunidade, ele incentivava. Por quê? Mais um polo de luz. Esse é o objetivo. E a exemplificação dele, a ponto, as pessoas que tiveram mais próximas dele, nós não fomos de primeira hora. Teve as pessoas que estavam juntos com ele há mais tempo, os fundadores do Leon Denis. Nós chegamos depois, somos uma outra leva. Mas todos aqueles que estavam junto deles percebiam essa característica dele, e principalmente a vontade. E a gente hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, a referência é assim: o que o Altivo faria? Eu acho que esse é o maior presente que um espírito pode ter. Não é que as homenagens, bajulação, não, mas ele enxergar que as pessoas têm ele como essa referência. Em situações difíceis, você fala assim: caramba, o que eu vou fazer? E na hora você remeter a ele, fala: pô, o que o Altivo faria nessa situação? Como ele agiria? E isso é uma prova da característica dele, e muito forte, essa que está aqui, de simplicidade e humildade. Que quem conheceu ele mais próximo e pôde observar, um espírito que, apesar de conhecer, é o espírito que, assim, que eu tenho convivência, que eu tive convivência, que mais conhecia de mediunidade. E ele é respeitado no meio espírita por conta disso. E eu nunca vi alguma atitude do Altivo de se encher nisso. Se encher nisso. E ele ainda falava umas coisas para a gente que é característica de quem tem a visão. E só quem tem essa visão muito grande pode falar o que ele falou. Ele falou assim: ó, quem pensa que sabe tudo de mediunidade, não sabe nada. O raciocínio simples que ele fazia, porque não pode, não tem como. O pessoal pega às vezes o livro do médium, aqui, mediunidade está aqui. Ele fala assim: quem acha que está tudo no livro dos médiuns, não está. E realmente, é só parar para pensar. Hoje, tu tem 8 bi de pessoas encarnadas. Vamos dizer que você tem 3 vezes mais desencarnados que nem André Luiz faz, 24, com 8 aqui, 32. Tu vê, 24 desencarnados e 8 bi aqui. Vê, a combinação de 2, meu Deus do céu, vê quantas combinações dá isso. Você tem 24 milhões bi aqui e tem 8 aqui. E mediunidade é no mínimo um com o outro. Aí um raciocínio simples: existe indivíduos iguais? Não. Então, as comunicações mediúnicas, como mecanismo, requer sintonia, e cada caso é um caso. Você não vai ter processos idênticos. Agora, o que tem e o que está codificado? São os aspectos gerais. Mas quando você entra 2 inteligências dentro do processo, o negócio já... Tu não sabe como, e até porque a característica dessas pessoas são dinâmicas. Todos estão em obras ainda. Nós não temos comunicação com o espírito perfeito. Então, a evolução. Está arriscado você ter, pega o mesmo médium, o mesmo espírito, que é o que a gente vê. Pega uma comunicação do Dr. Hermann com o Altivo no início da mediunidade do Altivo e pega no final. Não tem como. Não tem como ser igual. Por quê? Porque os dois progridem. O assunto vai ser diferente, a maneira de explicar a mesma coisa vai ser diferente, que é o que acontece, que é o que caracteriza o progresso dessas almas. Então, o que nos resta assim, vamos colocar no lugar dele. Qual seria a maior satisfação dele? Estando no plano espiritual, mas não distante da gente, porque a maioria das casas coligadas ao Leon Denis, quando a gente vai visitar, quando a gente vai fazer palestra, a gente vê o Altivo aqui nos trabalhos. Mas é claro,
Pô, se ele já ia fazer isso quando dependia de carona, tu imagina agora que não precisa. Então é normal as pessoas verem ele presente aos trabalhos mediúnicos das casas, a intuir os dirigentes para que as casas se mantenham no nível legal, no nível de seriedade, trabalhando para divulgação doutrinária. Então, acho que é o maior presente que a gente pode dar para ele, é dar continuidade a essa obra, respeitando, sem idolatria, que até ele não gostava disso, e dar a continuidade a essa obra e ser um representante digno dele. Porque mesmo que a gente não queira, e isso é importante também, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, a gente querendo ou não, por ter tido esse contato com o altivo, as pessoas observam a gente. E aí uma responsabilidade. Se nós escorregarmos, a gente está denegrindo também a imagem dele. E se a gente tem que lutar para fazer as coisas mais ou menos certas, para pelo menos não atrapalhar. Mas é impressionante, a gente estava comentando isso semana passada no estudo que a gente faz desse livro, dentro do grupo de divulgação externa, lá o Leon Denis, o Leopoldo Machado, essa condição. Até hoje, as pessoas buscam, naquelas que elas veem que deram continuidade a esse trabalho do altivo, buscam para ver, olha só, como é que tem uma situação assim, assim, assada. Pô, tem alguma orientação do altivo para esses casos? Você vê ainda a confiança que um bom procedimento faz. Então, não teria isso se ele não tivesse dado o exemplo. Mais do que falar, porque é isso. É o exemplo. É tudo que ele construiu. E outra coisa, não tinha preconceito. Recebia qualquer um. Cansou de dar orientações para pessoas de outras religiões, padres, pastores. Ajudava até em obra social, orientar essas pessoas que iam lá, claro, não podiam ir tão abertamente. E era esse espírito que conviveu com a gente. O que a gente lastima é só isso, né? A gente não tem a ideia, aquele negócio, a gente valoriza mais as coisas depois que perde, né? Então, as oportunidades que a gente teve, a gente sempre lamenta, de vez em quando olha e fala assim, caramba, podia ter aproveitado melhor, mas cada coisa a seu tempo, ele continua aí, continua acessível a gente. Eu até costumo falar assim, eu fiquei mais próximo dele depois que ele morreu do que quando ele estava vivo. Porque quando ele estava vivo eu não gostava de encher muito o saco dele, não, porque era uma pessoa muito ocupada. Mas depois que ele desencarnou, até a gente tem tido mais contato do que quando ele estava encarnado. Mas a gente sempre lastima, mas lastima assim, de uma maneira sadia, não com aquele rancor. E ele tinha essa característica também da simplicidade, para a gente fechar, era não guardar mágoa. Eu presenciei muitas situações em que ele, assim, probleminhas que todo mundo tem, mesmo na casa espírita, e a reação dele era exatamente diluir aquilo ali. Isso é uma característica de humildade e simplicidade, de não carregar mágoa no coração. E ter confiança. A confiança que ele tem no plano espiritual, que ele demonstrou para a gente, enquanto dirigente, enquanto médium, é algo assim que eu realmente nunca vi em ninguém tão próximo. Assim, é claro que deve ter pessoas também assim, mas que a gente conviveu. E quando a gente convive assim, o exemplo é muito mais forte. As coisas são próximas ali. Ninguém te contou, você viu, você presenciou. Então, isso é o valor. Então, que a gente possa, com essa casa maravilhosa, continuar esse trabalho, tanto de assistência social, com toda a dificuldade que a gente tem, como principalmente de alimentar as almas com o conhecimento que a doutrina espírita está. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos levar os nossos pensamentos de agradecimento ao altivo, que com certeza está por aí, mas não deve estar aqui não, deve estar trabalhando lá onde tem mais necessidade. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Paulo, muito obrigado pelo estudo, nós agradecemos tudo, pelas lembranças aí do altivo, pontuais, mas muito, muito relevantes.
Só lembrando que a casa, quando foi inaugurada, foi feita uma prece, dia 12 de junho de 2018, foi feita uma prece nesse capítulo, Bem-aventurados que têm coração puro, se eu não me engano, o item 18, eu não estava na casa ainda. E você falou muito sobre essa questão, né? Viu os pequeninos, paciência, receber todo mundo. Com certeza ele está por aí, mas ainda está trabalhando. Daqui a pouco ele vem aqui. Então vamos lá. Vamos pedir agora aos nossos companheiros médios que se levantem calmamente, que nós outros permanecemos sentados, calmos, com os olhos já fechados, pensando nos nossos guias, lembrando de pontos do estudo. Agora, nesse momento em que nos preparamos para o passe, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior. Vamos pedir ao altivo, citado com tanto carinho nesses momentos, e aos espíritos amigos que com ele circundam a casa e os trabalhos, que envolvam todos que estivermos aqui, que envolvam os médios também, e que possa essa vibração de amor e de paz, recebida pelos guias da casa, de amor e de paz, possa envolver cada um de nós nesse momento do passe, a quem pedimos, a Deus sobretudo, para iniciarmos. Assim seja. Mas de vós, os amados, esperamos coisas melhores. Os amados são aqueles que já despertaram pelo amor de Deus, que já estão em busca da luz. Perguntamos se Deus ama mais aqueles que já despertaram ou os que trocarem esse amor por bens terrenos. Não, Deus ama a todos, todos por igual. Só que somos diferentes e Ele aguarda cada um no seu tempo. O amor dele é infinito. Nós devemos refletir quais são as riquezas, tesouros e patrimônios que devemos construir. Se é do mundo espiritual, que é a conquista moral, de uma conquista de bens materiais. O que levaremos para o mundo espiritual? Devemos fazer um esforço para não cairmos no mundo mundano. É claro que necessitamos de recursos materiais, dos bens terrenos, mas precisamos saber lidar com esses bens. A espiritualidade espera uma posição melhor daqueles que já conhecem a palavra de Jesus. Temos que lembrar que somos espíritos imortais e todas as nossas ações irão refletir em nossas vidas futuras. Precisamos achar tempo para fazermos a caridade, seja ela qual for, uma oração aos necessitados, um cobertor ao desabrigado, um pão a quem tem fome e outras. O verdadeiro conhecimento do bem é agir na caridade. Isso é a soma de nossas riquezas. Devemos saber usar todos os recursos materiais que nos são dados por Deus. Temos que aprender a dividir, fazendo a caridade. Os descrentes, sem escrúpulos, só pensam nos bens materiais, em ganhar dinheiro, acumular riqueza na terra. E não interessa o que ele precise fazer para alcançar o máximo da riqueza material. Eles não acreditam em Deus, não acreditam numa vida futura, mas um dia terão que ter o conhecimento em Deus, porque Deus aguarda a todos. Que Deus abençoe
todos vocês que sigam em casa com muita paz, muito amor e muito carinho. Graças a Deus. Vamos à prece de encerramento. Graças a Deus, mais uma vez. Graças a Jesus, mais uma vez. Graças aos guias e benfeitores da casa, altivo, tão lembrado hoje e sempre. Baltazar, Antônio de Aquino, professor José Jorge, Bezerra de Menezes, esses espíritos todos envolvidos com a causa maior, com a causa do Espiritismo, com a causa de Jesus. Que vocês possam receber 100 vezes, em 1000 vezes o bem que tem feito a todos nós. Que possamos assim pedir em gratidão a vocês, pedir que seja sempre o trabalho feito em nome do amor, nossas ações pautadas nesse amor, na humildade, na compreensão, enfim, nos exemplos que vocês nos deixaram. Que possamos pedir proteção e amparo também para nosso retorno aos lares e para os dias que se seguirão. Com fé, amor, na doutrina espírita, na doutrina do Cristo, no amor de Deus. Que seja então em nome desses queridos, em nome de Jesus, em nome de Deus, que possamos pedir pelo encerramento desta reunião, que tu possa ficar conosco, porque precisamos muito ainda, muito mesmo, de vocês. Que assim seja, graças a Deus.